cordial e sincera saudação a todos que nos assistem. Convidamos a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, para procurarmos auxílio, consolo na sua palavra. E no Evangelho de hoje, Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor das ovelhas e ele também diz que ele é a porta de entrada das ovelhas no rebanho de Deus. Nesses momentos difíceis que todos nós estamos vivenciando, é muito bom sermos mais uma vez consolados, confortados com a pregação, com a palavra de Deus, e assim estamos também adorando o nosso Deus. Nos acompanhem, que Deus Espírito Santo nos abençoe. Salmo 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A leitura é de 1 Pedro 2, versículos 19 a 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados
no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. O Santo Evangelho do dia está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10, que vamos ler o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era para lhes dizia. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Convido a todos a confessarmos a nossa fé no Deus Triuno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pela tua mão direita.
a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. No Senhor e Salvador Jesus Cristo, estimados irmãos e irmãs que nos assistem, convido a vocês para nós fazermos uma reflexão sobre João capítulo 10, versículos 7 a 10, especialmente onde Jesus se apresenta dizendo 2 vezes: eu sou a porta. Nesses dias de pandemia da Covid-19, algumas expressões estão muito em voga. Uma delas é a expressão portas abertas ou fechadas. Atualmente, uma das questões é liberar ou não a circulação das pessoas, se elas devem ficar do lado de dentro das portas das casas ou se já podem sair. O comércio, por exemplo, em muitos lugares já trabalha com portas meio abertas. A Bíblia também conhece a expressão porta. Em Apocalipse 3:20, o Senhor glorificado diz que está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará. Trata-se da porta do coração. Em Atos 14, temos o relato que Paulo fez em Antioquia depois da primeira viagem missionária. No versículo 27, ele conta sobre as portas abertas para o Evangelho que o Espírito Santo tinha preparado. Em todas essas situações, a expressão porta sempre se refere ao uso instrumental da porta, como um equipamento de travessia. Por isso, é surpreendente o uso que Jesus Cristo faz desta palavra em João 10, 7 a 10. Ele não diz, eu sou como uma porta. Ele também não diz, eu sou uma das portas. 2 vezes ele diz, eu sou a porta. O que Jesus quer nos dizer com isso? Jesus usa uma expressão tirada do pastoreio de ovelhas na Palestina na época. Jesus usa uma expressão assim: de noite as ovelhas entravam em um aprisco, um curral de pedras com uma só porta. É nesse contexto que Jesus diz, eu sou a porta. A esta altura, convém lembrar que todos os problemas que existem no mundo têm sua causa primeira na desobediência de Adão e Eva, quando a porta do paraíso foi fechada. A convivência pessoal e íntima com Deus foi removida. Abriu-se uma outra porta, a porta terrível, a porta da culpa, da dor, do sofrimento, do castigo, da eterna condenação para a humanidade. Se já é ruim termos tantas portas fechadas e passarmos tantas restrições e privações por causa da pandemia em que vivemos, o dano que o fechamento da porta do paraíso nos causou é simplesmente indescritível. Não é uma porta qualquer que foi fechada, é a porta do céu que foi fechada. Como esta porta pode ser reaberta? Jesus não diz no nosso texto, eu abro a porta, mas ele diz, eu sou a porta. Para que uma pessoa possa entrar no pátio de Deus e fazer parte do rebanho de Deus, esta pessoa tem que entrar pela única porta possível,
Jesus Cristo faz um alerta sobre pessoas que se apresentam como portas, oferecendo outros caminhos, por exemplo, o caminho do merecimento por boas obras, para entrar no paraíso. Qualquer outro caminho ou porta que não seja unicamente Jesus é falso. É caminho de falsas promessas feitas por falsos profetas. Jesus está censurando os líderes fariseus e seus professores daquela época que o rejeitaram, mas nos lembra que hoje também há muitos falsos caminhos e falsos profetas. A gente mesmo, por incredulidade, pode ser seu próprio ladrão e bandido espiritual. Somos convidados a virmos a Jesus, a crermos que Ele se sacrificou para pagar todas as nossas dívidas e a crermos que Ele ressuscitou, nos garantindo uma nova vida desde já. Recebemos estas bênçãos no nosso batismo, não como um passe de mágica, mas porque pela água unida à palavra de Deus, nossa culpa original é perdoada e Jesus vem morar em nossos corações. Se no atual momento da pandemia mundial se discute sobre a reabertura parcial das portas das casas e da atividade econômica, quando se trata de Jesus como a porta, não há reabertura parcial. Ele não é meio salvador. Ele não é uma porta meio aberta, de modo tal que nós próprios tenhamos que abrir o resto por nós mesmos. Jesus não é meia porta, Ele é a porta. A salvação que Ele preparou e nos dá é total. Jesus é a porta definitiva da nossa salvação. Pela fé, Jesus passa a ser a porta da salvação de uma vez por todas para nós que nele cremos. Mas não é assim que Ele só nos dá a fé inicial e então nos deixa a própria sorte. Ele nos dá vida plena sempre, já agora. Ele nos dá o pão necessário para a nossa fome e a água necessária para matar a nossa sede, sempre. Ele é nosso pão diário, nossa água diária para a nossa alma. Isto Ele faz através da palavra e dos sacramentos, do batismo que nos acompanha a vida toda e da Santa Ceia, em que Ele nos dá seu corpo e sangue quando temos oportunidade. Aqueles que são assim alimentados não dão ouvidos à voz de estranhos, diz Jesus. Não se perdem em falsas doutrinas que não podem salvar. Jesus é direto. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus não diz se alguém é membro nominal da igreja, se tem antepassados famosos na igreja, se fez isto ou aquilo. Não. O que Jesus diz é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A obra de Jesus por nós é a mais pura obra de amor. Ele não procura os seus próprios interesses, até mesmo porque, sendo filho do Pai Celestial, tudo já é seu. Ele só está interessado na nossa salvação. Ele deu a própria vida pelas ovelhas. Ele diz que veio para que suas ovelhas tenham vida, vida completa, vida abundante. Ele não oferece materialismo, Ele oferece vida eterna. A obra de Jesus como porta de entrada no paraíso é para todas as pessoas. Mesmo nesta época de isolamento social, de portas fechadas, as portas da evangelização estão mais abertas do que nunca. Jesus nos usa para bater nas portas dos corações também pela mídia. Ele quer salvar a todos. Para que o tesouro do Evangelho, o presente da salvação, chegue às pessoas, devemos comunicá-lo, custe o que custar, mesmo que seja perseguição. Pedro escreve sobre isso, que os cristãos não devem estranhar a perseguição. Eles são seguidores de Jesus, que foi perseguido até a morte. Como cristãos, mesmo sofrendo perseguições, podemos exultar, pois assim somos considerados dignos de sofrermos por amor a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós que cremos em Jesus como a porta da salvação, somos convidados a vivermos em genuíno amor uns com os outros, vivendo em comunhão, ajudando a cada um em suas necessidades, a exemplo da Igreja de Jerusalém.
Que Jesus seja sempre a nossa porta da salvação e que Ele nos use para que o seu amor possa chegar a mais e mais pessoas para a salvação de muitos. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Convido a todos a elevarmos nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, de todo o coração queremos te agradecer por providenciares todo o necessário para nossas vidas, para o nosso corpo e a nossa alma. Muito obrigado pelo teu cuidado, força e amparo nestes dias de pandemia. E muito obrigado mais uma vez por Jesus Cristo, a porta da nossa salvação eterna. Muito obrigado porque Ele voluntariamente se entregou à morte na cruz para que nós tivéssemos perdão dos pecados, vida e eterna salvação. Reconhecemos que Jesus veio a este mundo por nossas culpas, tornando-se culpado em nosso lugar. Reconhecemos nossos pecados e pedimos que, por amor de Jesus, nos perdoes tudo que pesa em nossas consciências e também os pecados que ignoramos. Senhor Deus, mantém teu povo, teu rebanho, firme na fé em Jesus e na prática do amor ao próximo, e dá o teu Espírito Santo para que todos os crentes sejam testemunhas de Jesus, mesmo que isto implique em perseguições. Senhor Deus, abençoa nossos lares, nossa comunidade, nossas comunidades e nossa igreja, e a tua igreja no mundo inteiro. Senhor, conforta todos os que estão atribulados pelos mais diversos motivos nesses dias, também os atingidos direta ou indiretamente por esta pandemia. Rogamos por tua misericórdia que este mal passe e que logo depois o mundo se lembre de te agradecer e saiba que tu, ó Deus, és Senhor, e que Jesus Cristo, a única porta da salvação, o único Salvador. Para tanto, derrama teu Espírito Santo, que ele seja teu poder na pregação do Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.